Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Hoje eu quero trazer um pequeno pensamento debaixo do título Deus dá, mas não vende. Queridos, Deus é um Deus que dá,
Ele não vende. Deus é um Deus que abençoa, Ele não quer nada em troca. Deus é um Deus que serve, Ele não está pedindo o seu sacrifício. Deus dá, mas não vende. E o texto base que eu quero ler para podermos pensar a respeito desse assunto está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, que diz o seguinte: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Esse texto está nos ensinando que do céu você não compra, você só recebe. Esse texto está nos ensinando que do mundo você não recebe, você só compra. Porque você só pode receber o que é dado dos céus. Se o mundo te oferecer algo, tem um preço. Mas se os céus te derem algo, você pode receber. Esse texto está nos dizendo que existe uma diferença entre o sistema dos céus e o sistema do mundo. Esse texto está nos ensinando, João está falando a respeito de coisas celestiais. Ele está falando de um padrão mais elevado de vida. Ele está dizendo que o céu não se compra. Ele está dizendo que as coisas do céu você recebe. Ele está nos ensinando, o céu e tudo aquilo que Deus tem para nós não está à venda. O céu e tudo aquilo que Deus tem para nós não está à venda. Um homem só pode receber aquilo que lhe é dado dos céus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, a Bíblia nos ensina o seguinte: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse texto, primeiramente, está nos ensinando que esse corpo que é pó será glorificado, para podermos entrar nas regiões celestiais, para podermos passar a eternidade com Deus. Mas também podemos entender que o esforço deste corpo não nos dá crédito para recebermos as bênçãos de Deus. Aquilo que a carne e o sangue, esse corpo, pode produzir de forma terrena, não nos dá crédito para recebermos as coisas, as bênçãos de Deus. Nós vemos esse padrão e esse ensinamento em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas tem uma história que ilustra muito bem isso, com a igreja de Atos, em Atos capítulo 8, versículos 14 ao 20, que diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Eles tinham o quê? Recebido a palavra de Deus. Chegando ali, os apóstolos oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Percebe as coisas de Deus? Você recebe, você não compra. Eles receberam a palavra de Deus, eles receberam o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles compraram. E eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Você pensou que poderia comprar as coisas de Deus. Você pensou que você poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Queridos, o dom de Deus, a vida de Deus está em Cristo Jesus. E ela se manifesta pelo Espírito Santo em nós. Simão era um homem que era um mago em Samaria. Ou seja, ele mexia com poderes místicos.
E ele fazia várias coisas com esses poderes. Simão, você encontraria lá no poste de Samaria a amarração do amor, ligue para Simão. Esse era Simão. Ele fazia coisas místicas para trazer benefícios para as pessoas, tentar trazer benefícios para as pessoas. Mas de repente ele percebeu que existia um poder maior do que aquele poder que ele usava para manifestar, fazer as suas coisas. De repente ele percebeu que existia algo maior do que aquilo que ele vivia. Ele percebeu que eles tinham autoridade, que eles eram abençoados, que eles haviam encontrado uma vida de governo, de reinado. E quando Simão, o mago, ele percebeu isso, ele quis comprar o poder de Deus. Ele era acostumado a oferecer uma oferenda para que um espírito maligno, um espírito sobrenatural fizesse algo por ele. E ele pensou que da mesma forma que ele fazia com o sistema do mundo, o sistema das trevas, ele poderia fazer com Deus. E ele ofereceu dinheiro dizendo: me deem também o Espírito Santo. Eu também quero esse poder. Quando Simão percebeu que eles viviam essa vida de autoridade, de poder, de governo, de reinado, ele falou: eu quero comprar. Mas as pessoas que estavam recebendo essa vida, que estavam vivendo isso, eles receberam ou eles compraram? Eles receberam. Existia mais alguém comprando? Não. Por quê? Porque Deus dá, Deus não vende. Deus dá, Deus não vende. Por isso Pedro olhou para Simão e disse: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que você pode comprar as coisas de Deus? Você pensa que você vai poder com o seu dinheiro comprar as coisas de Deus? Talvez a palavra dinheiro aqui não nos esclareça da melhor forma o que o texto está querendo dizer. Mas, queridos, dinheiro é aquilo que você recebe pelo seu esforço. Você trabalha tantos dias e você recebe dinheiro por aquele esforço. O que o texto está nos ensinando mesmo é que o nosso trabalho, o nosso esforço não compram as coisas de Deus. Ou seja, as suas obras não compram aquilo que Deus quer te dar. Não existe obras suficientes que gerem mérito na sua vida para você merecer uma bênção de Deus sobre você. É isso que o texto está nos ensinando. Comprar aqui se revela, podemos dizer que comprar aqui se revela nas nossas vidas de duas maneiras. A primeira delas é achar que o meu esforço pode produzir o que só Deus pode. Muitas pessoas imaginam que no seu próprio braço, no seu próprio esforço, eles vão conseguir produzir aquilo que só Deus pode dar. Simão, o mago, ele tinha um resultado com o seu esforço. Com a vida que ele vivia, ele tinha um grande resultado, ele fazia algumas coisas, ele enganava o povo, ele conseguia dinheiro e conseguia viver a vida que ele desejava no seu esforço. Mas o que Deus tinha depositado na vida dos apóstolos, ele percebeu que era maior do que o que ele tinha. Isso nos ensina que no nosso esforço nós somos limitados, mas quando Deus decide nos abençoar, isso é ilimitado. Pelo esforço, Simão achou que poderia produzir as coisas que só Deus pode dar. Existem coisas que são nossas porque Deus assim nos abençoou. Alegria, paz, amor, fidelidade. Essas coisas não somos nós que produzimos. Deixa eu te dizer, você jogar futebol toda terça-noite para desestressar, não desestressa. O seu esforço não pode produzir o que só Deus pode dar. Você conseguiu o cartão de crédito do seu marido para ir fazer uma comprinha, não produz a alegria que só Deus pode dar. Percebe? Algumas pessoas acham que o nosso esforço
pode produzir o que só Deus pode nos dar. Isso é tentar comprar as coisas de Deus. Uma outra forma que isso se manifesta é achar que pelo meu esforço eu vou conquistar algo de Deus. Comprar aqui então pode ter dois significados: achar que o meu esforço pode produzir o que só Deus pode me dar, ou achar que pelo meu esforço vou conquistar algo de Deus, vou merecer algo de Deus. Se eu fizer tais coisas, então Deus vai ter que me retribuir de tal forma. Simão, o mago, ele achou que poderia comprar a bênção, o dom da vida do Espírito Santo com dinheiro. Algumas pessoas acham que pelo seu esforço elas podem comprar as coisas de Deus, merecer as coisas de Deus. Pastor, sabe, vocês falam desse negócio sobre batismo do Espírito Santo, e eu não sei se eu tenho isso em mim, eu não sei como é que é, eu queria ser batizado no Espírito Santo. É bem simples. Você tem que fazer 5 dias de jejum. No 5º dia de jejum, você tem que ler o Novo Testamento inteiro. E depois de ler o Novo Testamento inteiro, aí sim o Espírito Santo vai vir sobre você e vai agir de uma maneira poderosa na sua vida. Isso é verdade? Não. Mas existem pessoas que pensam assim. Queridos, Deus dá, mas não vende. Deus dá, mas não vende. Senão você vira aquele crente CI. Você conhece um crente CI? Se você fizer isso, aí Deus vai te retribuir assim, assim, assim. Se você se arrepender e o meu povo que se chama pelo meu nome, aí Deus vai agir e sarar a terra. Se você trouxer o seu dízimo e a sua oferta, aí Deus vai proteger e cuidar de você. Aí. Queridos, Deus dá, mas não vende. Queridos, quem trabalha com o sistema do mundo chama-se Satanás. Ele que criou o sistema do mundo. Satanás sim gosta de uma barganhazinha. Satanás gosta de uma comprinha, de uma venda. Se você oferecer a sua vida a mim, eu prospero você. Esse é o modelo de Satanás. A Bíblia nos ensina em Ezequiel capítulo 28, versículo 16, o seguinte: na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Muitos teólogos concordam que esse texto fala a respeito do diabo. Quem é que tinha um grande comércio? O diabo. E do seu comércio ele fez barganhas e ele controlava as coisas e se encheu de ira, de violência e pecou. Queridos, barganhazinha é coisa do diabo. Comprinha é coisa do diabo. Deus dá, mas não vende. Deus dá, mas não vende. Queridos, Deus é generoso. Deus é um Deus de amor. Imagine, a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Queridos, tudo que Ele faz dando, nunca cobrando. Deus é um Deus de amor, de generosidade. Ele decidiu abençoar porque Ele é bom e não porque nós adquirimos méritos diante dEle. Não porque nós fizemos algo para poder comprar as bênçãos dEle. Qualquer coisa que você tenha que fazer para receber algo de Deus, pode ter certeza que Ele não vai dar. Pastor, se eu fizer isso, aí Deus me dá, não dá. Qualquer coisa que você tenha que fazer para ver se Deus te dá algo, pode ter certeza, Ele não vai dar.
Qualquer coisa que tenha sido conquistado no seu suor, na sua batalha, na sua habilidade, no seu jeitinho, pode ter certeza, não foi Deus que te deu. Tem alguns que olham assustados, tem outros que olham rindo, tem outros que olham, não é assim, pastor. Queridos, Deus dá, mas não vende. Deus dá, mas não vende. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão. Abraão é um homem que Deus o chamou, ele já era idoso, ainda não tinha filhos. E Deus disse o seguinte: Abraão, você vai ter um filho. Passaram alguns anos e Abraão ainda não tinha esse filho. O ventre da sua esposa não gerava um filho. Então eles tiveram uma ideia. Abraão, por que você não tem um filho com a nossa escrava? E Abraão então teve um filho com a escrava. Mas nesse não foi o filho que Deus deu, esse foi o filho que Abraão produziu. E aí a história vai, a história vem, e nós encontramos o seguinte texto em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Para aqueles que conhecem a história melhor, quantos filhos Abraão tinha? 2. Mas o que foi que Deus disse a Abraão? Pegue o seu único filho. Porque Deus só considera seu aquilo que Ele deu, não aquilo que você produziu. Um homem só pode ter aquilo que lhe é dado dos céus. Deus não considerou seu aquilo que você produziu. Deus não considerou seu aquilo que você fez no seu esforço. Queridos, Deus não está tentando vender bênçãos para você. Deus não está pedindo sacrifícios seus. Deus não está exigindo um certo comportamento para você merecer algo dele. Deus dá, mas não vende. Percebe? Aquilo que você tem pelo seu esforço não foi Deus quem te deu. Por isso, aquilo que Deus dá, Ele cuida. Mas aquilo que você comprou, aquilo que você fez, que você produziu no seu esforço, é responsabilidade sua. Quando Deus chama Abraão, Ele diz: pegue teu filho, teu único filho, aquele que eu te dei. Esse, eu tenho parte nisso. O outro que você produziu, não é comigo. Você que cuide. Muitas das coisas que nós temos nas nossas vidas, nós temos não porque reconhecemos que foi Deus que nos deu, mas foi porque nós quisemos produzir e desejamos aquilo demais. E hoje aquilo que nós tanto queríamos um dia, hoje é um peso. Você já não consegue mais sustentar. Você fica tentando. Porque Deus só considera seu aquilo que Ele deu. Algumas pessoas tentam construir a sua carreira ministerial. Eu vou agradar um pastor, eu vou fazer não sei o quê, eu vou me colocar para ver se me reconhecem, para ver se me colocam para pregar, para ver se me colocam para isso, para ver se me colocam para aquilo. Eles tentam construir a sua carreira ministerial. E eles até chegam em algum lugar. Mas depois começam a reclamar. Ministério é pesado. Porque se você não tem aquilo que Deus deu, é você quem tem que manter. Já ouviram essa história? Algumas pessoas lutam tanto para ter o que têm, que as coisas se tornam mais importantes que as pessoas.
Se esforçaram tanto para ter o que têm, que agora têm medo de perder, e inclusive nem compartilham. As coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Você já fez uma avaliação pessoal e tentou entender se as coisas que você conquistou te impedem de ser generoso? Pastor, eu conquistei esse cargo aqui na empresa, agora eu fico fazendo hora extra, eu não vejo mais minha família, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ir no grupo familiar, eu não tenho tempo para mais nada. Se eu não continuar fazendo no mais alto nível de produção, eu posso ser substituído. Sabe, você está escravizado pelo seu desempenho? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aquilo que você produz te escraviza. Aquilo que você recebe te serve. Pastor, eu recebi esse cargo das mãos de Deus. Olha que bênção. Tem favorecido as nossas finanças, nós temos crescido, nós temos desenvolvido, não tem sido um peso, sabe, eu não estou preocupado se eu vou ganhar ou perder, eu só estou vivendo aquilo que Deus depositou em minhas mãos. Pastor, que privilégio é poder ser pastor também, estar no ministério, conduzir uma igreja, amar as pessoas, ter as pessoas perto. Eu sei que é o sopro de Deus, o favor de Deus sobre a nossa igreja, sabe, a gente sabe que isso aqui é resultado da obra de Deus. Dos céus você recebe. Dos céus você recebe, porque Deus dá, mas não vende. Muitos acham que Deus está esperando a gente fazer tudo certinho para nos abençoar. Acham que Deus está querendo vender bênçãos, vender um lugarzinho no céu. Esses dias eu contei esse exemplo no meu grupo familiar, eu quero compartilhar com vocês, talvez ajude a muitos de nós. Meu avô, quando era mais novo, ele viu uma mulher linda passando. E ele falou, eu vou casar com essa mulher. Vai ser a minha esposa. E aí ele se aproximou dela, começou a conversar, fizeram uma boa amizade, e ele sempre pensando, ela tá conversando comigo, eu quero que ela seja minha esposa, eu vou casar com essa mulher. E ele não sabia como dizer isso para ela, então um dia ele foi lá e comprou um presente. E ele chegou e entregou aquele presente para ela, e ele disse, esse é um presente para você, porque eu tenho um desejo, eu amo você, e eu tenho um desejo de me casar com você. Quando ela abriu o presente, era um livro de receitas. Tinham 365 receitas naquele livro. E então ele disse o seguinte, se você, no próximo ano, fizer a receita certa, do dia certo, bem feito, no final deste ano, eu me caso com você. O que vocês acham que aconteceu? Você acha que é a minha avó? Queridos, é claro que essa história é mentira. Assim como é mentira a história que te contaram de que Deus te ama, mas Ele te deu um livro de receitas que se você fizer tudo certinho, um dia Ele vai decidir se casa com você ou não.
Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro de receitas, que se nós seguirmos tudo bem certinho, aquele Deus que diz que me ama, talvez me aceite. Não é assim. Deus dá, Deus não vende. Deus não está esperando o seu esforço, o seu jeitinho, as suas obras para decidir se te ama ou não. Tem muita gente que pensa isso de Deus. Ele disse que me ama, que gostaria de se casar comigo, mas só vai me receber se eu fizer todas as coisas desse livro de receitas. Ignoram o fato de que Ele nos deu um presente maior, superior do que a lei. Ele nos deu um presente chamado Jesus Cristo, dizendo, através de Jesus Cristo eu faço uma aliança contigo. Deus dá, Deus não vende. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 35 diz o seguinte: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído ou retribuído? Quem é que serviu, fez alguma coisa para Deus, para que Deus tenha que pagar agora? Deus dá, Deus não vende. Quem é que conseguiu produzir uma moeda de barganha com Deus, para que Deus tenha que vender as bênçãos celestiais agora para Ele? Deus dá, Deus não. Por isso, pare hoje mesmo de tentar comprar o céu, e receba o céu através de Jesus Cristo, o presente de Deus para a humanidade. Escolha hoje receber de Deus, pois toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Para concluir, eu quero ler uma história que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 3 a 13, que diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo. Jesus falou sobre comprar pão para dar de comer para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para cada um recebesse um pedaço. Felipe estava passando no teste aqui, sim ou não? Não. Qual que teria que ser a resposta de Felipe para Jesus? Jesus, Deus dá, Deus não vende. Vocês estão entendendo? Onde compraríamos? Jesus, que papo é esse? Deus dá, Deus não vende. Mas ele respondeu o quê? Nem 200 denários seria suficiente. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. E se você pensar, entender um pouco, ele está falando o seguinte: os homens eram 5.000. Isso significa que nós podemos acrescentar pelo menos mais uma mulher, uma esposa de cada homem, e mais um filho para cada homem. Nós estamos falando de uma multidão de mais ou menos 15.000 pessoas que Jesus mandou se assentar. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças a Deus, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Todos tinham comido. Felipe, queridos, não soube responder. Quando Jesus disse aonde podemos comprar, ele automaticamente revelou o seu modelo mental. Ele disse: é verdade, Senhor, nós não podemos comprar.
Nem 200 denários seria o suficiente para resolver esse problema. Mas veio um outro discípulo e trouxe um menininho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus pensava diferente. Jesus pensava o seguinte: aquilo que você compra é limitado, mas aquilo que você recebe é um milagre. Quando Jesus ouviu que existia um menininho que podia ofertar-lhe 5 pães e 2 peixinhos, ele olhou para o céu e agradeceu a Deus, porque ele sabia, um homem só pode receber aquilo que lhe é dado dos céus. Ele olhou para os céus porque ele sabia, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele olhou para o céu em gratidão e ele sabia, aqui está o nosso milagre. Pode parecer pouco agora, mas eu sei que eu recebi do Senhor. Queridos, às vezes, por causa das coisas parecerem poucas, o nosso coração fica angustiado e nós queremos sair no nosso esforço produzindo aquilo que só Deus pode nos dar. Por muitas vezes, o nosso coração fica pensando: estou em necessidade, estou em falta, ainda não vejo a saúde, eu ainda não vejo a prosperidade, eu ainda não vejo essas coisas, e eu negligencio as pequenas coisas que Deus já colocou nas minhas mãos. Mas nessa história Deus está dizendo, Jesus está nos ensinando: ei, você só pode ter aquilo que vem do alto. Ele disse: pode não ser 200 denários, mas eu tenho certeza que 5 pães e 2 peixinhos, quando é Deus que nos dá, isso é suficiente. Isso é tudo que eu preciso. Eu não quero mais nada. Jesus, ele olhou para cima, pois ele sabia que toda boa dádiva vem do alto. Ele sabia que um homem só pode receber o que vem dos céus. Querido, se você fechar os seus olhos, avaliar a sua vida, você consegue reconhecer aquilo que Deus tem para você, as coisas que foi Deus que te deu, e você consegue viver em gratidão por aquilo que Ele depositou nas suas mãos. Queridos, gratidão é característica dos que recebem e não dos que compram. Aqueles que querem comprar estão sempre insatisfeitos, mas aqueles que recebem são gratos por aquilo que Deus depositou em suas mãos. Quando Jesus viu 5 pães e 2 peixinhos, ele olhou para os céus, ele falou: Deus, você é maravilhoso. Sabe, Jesus é um filho que veio da casa do Pai. E ele sabia que na casa do Pai há abundância de pão. Quando ele olha para o céu, ele não está olhando os 5 pães e os 2 peixinhos circunstanciais terrenos. Ele está falando: esse é um presente do meu Pai. E na casa do meu Pai há abundância de pão. Mande as pessoas se assentarem, esses 5 pães e 2 peixinhos são suficientes. Mande eles se assentarem na relva, vamos dar descanso a eles, vamos servi-los, vamos abençoá-los. Aquilo que Deus depositou nas suas mãos é suficiente para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, para servir a todos. Por isso que gratidão é uma característica daqueles que recebem, não daqueles que compram. Porque gratidão é uma característica daqueles que sabem que Deus dá, Deus não vende. Deus dá, Deus não vende. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé, por gentileza. Queridos, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que abriu os céus. Deus é um Deus que criou um novo e vivo caminho pela obra de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar com Ele, para que nós pudéssemos receber do seu amor, sermos abençoados. Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos reinar em vida. Queridos, Deus dá, mas não vende. E é por isso que eu quero terminar lendo esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que comprarem. Vocês estão lendo o texto lá? Muito mais os que comprarem, os que fizerem por merecer, os que se esforçarem, os que
recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus dá, Deus não vende. E esse texto está nos ensinando que são aqueles que recebem, que reinam com Cristo Jesus. Continuem abençoados.